Hoje, dia 11, dia 10, iniciamos mais um Evangelho no Lar, onde nos conectamos com os bons amigos, com o nosso Pai Maior, e também colocamos as nossas águas para serem fluidificadas, e que num só pensamento nós possamos trabalhar dentro dos nossos lares, aonde nos encontramos neste momento, para poder juntos elevar nossos pensamentos, nos conectar com Deus. E eu inicio pedindo ao nosso amigo Jesus mais uma vez, aqui reunidos em Teu nome, rogamos ao Teu coração generoso que nos ampare na realização da tarefa de hoje. Ampare a todos que aqui estão e aos amigos que por diversas razões ainda não conseguiram Te reconhecer, Senhor. Que ao término dos nossos estudos, nosso Evangelho no Lar, possamos estar mais pacificados, mais esclarecidos, compreendendo melhor as dificuldades dos nossos semelhantes, compreendendo melhor a vida, compreendendo nossas próprias fragilidades e ainda assim seguirmos com firmeza o caminho que veio nos mostrar. Que em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga, que coordena esta tarefa, mas sobretudo, em nome de Deus, iniciamos mais um Evangelho no Lar. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja, não só hoje, mas todos os dias. Então, neste momento também fizemos as nossas reflexões, onde compartilho com vocês uma mensagem do livro Esperança, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título nos fala Donativo da Alma. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que se dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas nas instruções aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância, glorificando o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo remédio com que alivias a dor.
inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina. Quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus um simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de sua paciência diante daqueles que não te compreendam, ou te esqueçam, te firam, ou te achincalhem. Porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então, olhem, meus amados, que mensagem linda. Porque muitas vezes nos bate na soleira da nossa alma a desistência. Aquela vontade, aquela preguiça, aquele desânimo de desistir de muitas coisas. Mas que crédito teríamos se não praticamos? Que crédito vamos ter lá no futuro se não colocamos em tudo em ação aquilo que cada um de nós, se propõe nesta caminhada, dividir com o seu próximo e aprender com o seu próximo. O nosso título de hoje, o nosso tema de hoje, do nosso Evangelho no Lar, lá no capítulo 9, fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E vamos começar falando sobre injúrias e violência. Então, nossa pequena reflexão também nos fala sobre essa passividade, os labirintos, da ignorância que encontramos no nosso caminho. Mas sempre vamos encontrar uma palavra amorosa, sempre vamos encontrar alguém que vai nos direcionar um caminho. E fora aqueles amigos que estão lá na espiritualidade, que têm a confiança plena na nossa transformação moral e total despreendimento dessas injúrias e violências que nos deparamos no nosso dia a dia. Tudo isso faz parte de um conjunto aonde vamos ter que saber peneirar, saber ter paciência, cautela, saber respirar, saber contar até 1000, porque como diz aqui Emmanuel Chico, a bondade, o silêncio, ela é necessária para a abnegação e esquecimento do mal. E como é difícil, Como é difícil, meus amados, manter o silêncio, E eu acredito que eu estou sozinha na sala, só com os desencarnados. Eu tenho quase certeza. Porque está um silêncio nessa sala. Vocês estão aí meditando, estão pensando, estão ali refletindo no que foi dito, estão fazendo lá a sua reforma íntima. Alguma coisa está acontecendo. A Cris diz que ela está ali na sala, Sol? Eliana? Muita reflexão, Então vamos ver o que nossos amigos espirituais nos dizem sobre essa nossa
determinação, os cuidados que nós temos que ter, né? O que esse capítulo 9 nos fala sobre aventurados os mansos e pacíficos? Então ele inicia dizendo que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, item 4. E aí continua os Espíritos dizendo que bem-aventurados os pacíficos, porque senão chamados filhos de Deus. Mateus também está nos alertando sobre isso, né? Lá no capítulo 5, item 9. E aí ele nos diz que Jesus disse para aqueles que escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos? Não matem. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E só um pouquinho. Como hoje praticamente eu estou sozinha na sala, então vai ser... obrigada. Obrigada, Carlos. Eu acabei de perder aqui a página do livro, só um pouquinho. Achei. Então ele nos diz que aquele que disser racá a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Quando a gente lê assim, a gente fica meio em off, né? Que estranho, né? Essas palavras, morrerá no fogo do inferno. Será que Deus quer isso mesmo para nós? E aí, continuando, nos vem ainda alguns esclarecimentos, que nos diz: por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Racá, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo que significava homem inútil, desprezível, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco? E é evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então pergunta-se: por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa? É porque toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Bem-vindo, Fernando. Sinta-se acolhido na nossa sala Unidos pela Doutrina Espírita. Que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união? Uma palavra ofensiva, meus amados, além de alimentar o ódio, o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. E muitas vezes a gente não consegue ter essa plenitude da caridade, né? Principalmente com aqueles que
nos incomodam, aqueles que nos caluniam, aqueles que fazem parte da nossa caminhada, que eu digo que é um grande desafio para o nosso próprio crescimento. Então, essa fraternidade, primeiro nós temos que buscar para consigo mesmo. É a mesma coisa, desculpa, nós nos reunimos todas as quintas-feiras para o Evangelho no Lar. Supostamente, alguns de vocês também têm esse hábito de fazer o Evangelho no Lar. Um dia da semana, escolhe o dia, o horário, né? Faz a sua prece, faz a sua mentalização e abre o Evangelho ali ao acaso para ver o que vai sair para nós. Esse final de semana, eu participei de um encontro na cidade de Porto Alegre, que era com Fernando Bem, que ele psicografava, né? Dava oportunidade para todas aquelas pessoas que já desencarnaram, que já se encontram do outro lado da vida, trazer um consolo amoroso para os seus familiares que aqui se encontram em desespero, né, que muitos ainda não acreditam que existe vida após a morte. E ele, relatando algumas coisas, ele falou algo assim que veio ao meu encontro. E serve para nós todos, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por uma grande perca, dor, ou a gente quer esclarecimento, a gente quer entender o porquê de tantas tragédias que acontecem na nossa vida, tantas percas, de tantas coisas, né, no nosso dia a dia, a gente vai em encontro da casa espírita naquele primeiro momento eu vejo que as pessoas elas foram tão afoitas buscar respostas, e a maioria vai até nós quando perde alguém. E aí alguém faz algum comentário para aquela pessoa que existe lugares que se conectam com os mortos, que de repente pode conversar com aquela pessoa que morreu ou pode receber uma psicografia. E aí ele falou algo que faz todo sentido. Quando nós nos conectamos com Deus, nos preparamos dentro do nosso lar, quando nós assumimos um compromisso de fazer o Evangelho no lar, é como se existe lá no céu muitas janelas. E cada janelinha existe, né, um grupo de irmãos habitando naquela janela, por afinidade. Mas para que eu possa me conectar com uma dessas janelinhas, me conectar com pessoas que já desencarnaram, esses irmãos amorosos, ou se eu quero me conectar com um espírito já bastante iluminado que possa me orientar, me ajudar, eu tenho que preparar a minha casa. De que forma eu vou preparar? É como se eu precisasse fazer aquela faxina dentro da minha casa no momento que eu me proponho a fazer o Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar é a força, o remedinho curador para todas aquelas mazelas que se encontram dentro da nossa casa, os nossos medos e inseguranças, os questionamentos, a mágoa, a tristeza, né, a revolta, que naquele momento muitas vezes nos encontramos. Então o Evangelho é um momento que nós vamos harmonizar, preparar a casa para que aquele irmão ou aquele espírito possa vir nos visitar, nos trazer uma palavra de conforto, nos trazer uma orientação que precisamos. Não tem como. Vocês imaginam eles chegarem aqui na nossa casa e tá uma discórdia total,
aquele chororô, um brigando com o outro, né? E vários fatores ali, vários problemas acontecendo. Como a espiritualidade jamais permitiria trazer um irmão que já se encontra lá na espiritualidade, em fase de adaptação, se recuperando, né, da forma que ele morreu, vir num ambiente turbulento. A mesma coisa quando nós vamos num evento onde aconteceu esse encontro, existia uma grande preparação para que algumas pessoas pudessem ser beneficiadas. E eu observei que os mais beneficiados são aqueles que têm menos esclarecimento. Onde vem ali uma psicografia de um filho, uma filha, uma mãe, um pai que desencarnou e vem trazer para a novidade para aquele irmão o quanto ele está bem e que a vida continua. Então, quando nós aqui falamos sobre injúrias e violências, como que nós vamos ser receptivos com essas pessoas, né? Se ainda carregamos dentro do nosso coração a revolta, a vingança, né? E quando nos perguntam, mas como entender o significado da palavra bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra? Como? O que quer dizer essa palavra? Então, no nosso Evangelho nos diz que devemos, que é recomendado renunciar aos bens deste mundo, prometendo os bens do céu. Não é só os bens materiais. É aqueles sentimentos que para nós ainda nos prejudicam muito. Então, e o que Jesus, se tivesse aqui hoje, ele nos diria? Que muitas vezes os bens da terra, né, esses bens materiais, a gente dá muito mais importância que o que pertence ao céu. Então, pelas palavras, felizes aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, Jesus diz que até agora somente os violentos se apossaram dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, enquanto os violentos possuem em excesso. Para os mansos, frequentemente, falta até o necessário. Jesus lhes promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu. Porque os mansos e pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a gente diz assim, mas como? Mas todo mundo é filho de Deus. Mas a gente passa a ser realmente filho de Deus quando a gente tem o total entendimento, esclarecimento e começa a colocar em prática aquilo que sabemos que é necessário. Então, uma das coisas que é necessária para que a gente possa colocar em ação a nossa transformação moral, fazer a nossa reforma íntima, é ter a afabilidade e a doçura. Primeiro, para consigo. Segundo, a paciência. Terceiro, obediência e resignação. E se a gente fizer aqui uma fileira de tudo aquilo que para nós ainda é tão difícil, tenho certeza que a gente vai dizer, porra, como é difícil a gente ter paciência nos dias de hoje. E como é difícil ser resignado. Porque ser resignado é perseverar, às vezes, em cima de uma dor. E ser perseverante, ter certeza que aquela dor ela é necessária para que a gente possa até se libertar, né, de tudo aquilo que já causamos sofrimento no passado, mas ainda trouxemos o nosso perispírito.
E é necessário, com o decorrer da nossa caminhada, a gente buscar o esclarecimento, buscar a ajuda necessária para como eliminar esses insos que ainda nos destrói, corrói dentro de nós. E aí, continuando aqui o finalzinho desse item, que é o 5, item 5 do capítulo 9, nos diz que quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Mas a gente não precisa ir muito longe, né? Voltando ao nosso irmão Fernando Ben, ele nos disse que quando ele começou a ver que ele tinha esse dom de poder se comunicar com os espíritos, né? E receber mensagens para poder consolar os irmãos que aqui permanecem na Terra, ele meio se assustou, mas ele disse que ele teve que ter uma preparação muito grande, tem que estudar muito, tem que ter muita disciplina, né? Tem que mudar alguns hábitos. E a mentora dele, que se chama Fátima, né, sempre ali presente com ele, ensinando ele, mostrando ele o que é essa afabilidade, a doçura, que ele tinha uma grande missão para cumprir, com muitos que choram ainda, mães desesperadas que acham que perderam seus filhos para sempre. Então ele tinha uma grande missão de levar um conforto, de amor, esperança. E se cada um pudesse entender e compreender que a grandiosidade que é quando temos essas oportunidades dessa comunicação daqui para com o outro lado, né, da vida, que para nós ainda a gente tem essa curiosidade, como que será que é? Será que é tudo isso que falam? Será que estão bem? Será que lá existe essa doçura? Será que existe paciência? E aí ele disse que a nossa maior missão é aqui e agora. Aprender uns com os outros. Ele disse que a caminhada dele não é fácil. Ele é muito criticado, ele é muito julgado, chamam ele de charlatão, que ele engana as pessoas, que ele ilude, que não sei o que, papapá. Mas ele disse, se ele não tivesse um amparo muito grande dessa amiga espiritual, e se ele não estudasse, não fosse uma pessoa disciplinada, ele já tinha desistido. Né? Porque ele viaja para todos os lugares, aonde chamam ele está lá, cumprindo com a missão dele, sabe, Andréia? E aí a gente se coloca, eu fico imaginando, cada um tem uma missão a ser cumprida, mas nem todos estão dispostos. E é uma missão tão linda quando tu vê aquelas palavras confortantes de um filho que partiu e veio dizer para sua mãe o quanto ele é grato por tudo que ela fez aqui na terra por ele, e que ela não chorasse mais, que ele não tinha morrido, que ele não estava mais lá no São Miguel e Almas, que aqui na cidade tem um cemitério que se chama São Miguel e Almas, que ele não estava mais ali, que ele estava num lugar maravilhoso, onde ele já estava podendo caminhar, passear, tinha algumas pequenas tarefas, que ele estava começando a se adaptar naquele lugar, e que ele estava com outras pessoas que também fizeram parte da vida dele aqui na Terra. Então,
Se nós temos todas essas provas, né? Se a gente sabe que um dia nós vamos ter que partir, mas o que nós vamos levar aqui da terra? Por que às vezes a gente perde pessoas, nossos amados, ainda na flor da idade? E para nós é tão difícil aceitar. Imagina, cumpriram com a sua missão. Aquilo que se propuseram, eles conseguiram cumprir. E chegou o momento deles voltar à casa do Pai Celestial. Mas e nós? O que realmente nós estamos fazendo para que haja essa transformação moral dentro de nós? Porque é muito fácil a gente passar para os outros, né? Palavras doces, ensinar o caminho do bem, mas e nós? Será que estamos conseguindo transformar, praticar o mínimo que seja o dever que assumimos antes de reencarnar? Será que a gente está conseguindo pelo menos ser uma pessoa pacífica para com aqueles que fizemos parte no nosso dia a dia? E aí o Carlos diz, e são raríssimos esses missionários no nosso planeta. Por que é raro? Porque podemos ter muitos, mas são poucos que querem assumir esse compromisso, Carlos. A gente vê hoje muitos trabalhadores não querem assumir o compromisso de estar na casa espírita se doando. Imagina ser um missionário, viajar, né? Em primeiro lugar, como ele mesmo mostrou na sua aparência, na sua forma de ser, aquela amorosidade e a simplicidade, né? Aquilo que ele passava, a felicidade dele poder abraçar aquela mãe, consolar aquela mãe. É como se tudo aquilo é a vida dele, faz parte da família dele. Então, conhecemos Chico, que fazia essa tarefa com mestria, e temos poucos casos a consolar mães destroçadas pela perda de um ente querido. Então, nós também temos que nos esforçar. Precisamos nos esforçar, aceitar. É como eu digo, a disciplina. Porque se nós não tivermos disciplina intimamente, se torna mais difícil, mais penoso. E a gente acaba sendo uma obsessora de si mesma e daqueles que fazem parte da nossa vida, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais esse título de hoje, que fala sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos, vou fazer aqui uma colocação, que é uma conclusão desse capítulo 9, que nos diz que a violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é a de paz, constitui um desregramento transitório, deixará de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta, depois que ele houver se transformado pelo amor no mundo melhor. Então, o planeta, ele é perfeito. Mas vocês imaginam, as nossas energias às vezes são tão pesadas que nós estamos poluindo o planeta com essas energias. E quando a gente exala essas energias negativas, nós vamos estar gerando ali muita discórdia para aqueles que ainda são fracos, aqueles que ainda não conseguem tirar o véu dos seus olhos, aceitar o perdão e perdoar. Então, vocês imaginam que essa transformação planetária, ela é necessária e já está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o nosso planeta Terra tem uma camada tão densa, né, de energia pesada, que os nossos bons amigos encontram dificuldades para adentrar no nosso planeta Terra
emanar esses fluidos amorosos que precisamos para nos refazer. E eles pedem, dentro das casas espíritas, né, que a gente vibre, que a gente ore, que a gente possa colocar em prática todos os dias a sua reflexão diária, as suas atitudes. Em vez de ir lá criticar, tentar destruir alguém, que a gente reze, envolva aquela pessoa na luz do amor, para que aquela pessoa possa acordar e se sentir amada. Então vocês imaginam, se um grupo de pessoas aqui hoje nós conseguirmos emanar para aquelas que ainda se encontram na escuridão um pouquinho do nosso amor, ali vai se abrandar, vai se dissipar aquilo que está perturbando aquele ser, incomodando. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu pergunto para vocês, quem são os considerados brandos e pacíficos? Vocês sabem quem é considerado? O que a gente entende por essa palavra? Brandos e pacíficos. Então eu digo para vocês que são aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo do Cristo, propagam a tranquilidade nos corações e violentos, aqueles corações revoltados, violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Então é a mesma coisa, se eu chego aqui, a Cris está meio revoltada, diz que vai bater, que vai fazer isso, que tá isso, e eu tentar passar para ela que não é assim, Cris, calma, paciência, respira, vamos fazer uma prece, eleva teu coração, teu pensamento, vamos nos harmonizar. Então isso é a brandura, para que a passividade possa reinar, né? Então, a paz começa em nós e por nós, sempre. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos, meus amados, da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Então, quem fala isso é Emmanuel, lá no livro Caminhos de Volta. Se eu estou bem, eu só posso oferecer para o meu semelhante aquilo que eu tenho de bom. Se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar uma outra pessoa que não está bem? É como guiar um cego guiando outro cego. Não tem como, né? Então, a vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. Então não combinam, né? Como que tu é uma pessoa violenta, né? Como é que tu vai poder trazer aquela pessoa para dentro da felicidade se eu não sou uma pessoa passiva, tranquila? Vou lá, vou querer também da mesma forma ser violenta com ela e querer mostrar para ela que ela está errada? Não vai combinar. Então nós temos que buscar essa confiança e tranquilidade para que a gente possa auxiliar muitos que precisam. Então, quando eu disse o possuir a terra, o que nós entendemos em possuir a terra? Significa, meus amados, que herdar do Pai Maior a glória de ainda permanecer ligado a esse planeta depois que ele haja se transformado pelo amor num mundo melhor. Então, tal a condição da Terra, quando de acordo com a lei do progresso, é a promessa de Jesus. Se houver tornado muito ditoso, por efeito do afastamento dos maus, todas aquelas pessoas que sofrerem a transformação, conseguirem aceitar Cristo no seu coração,
respeitar o seu próximo, né? Ela vai sentir esse amor, vai sentir uma leveza no seu corpo, na sua alma, né? Ela vai conseguir entender melhor, aceitar e poder correr atrás, né? De tudo aquilo que ela sonha. Né? Quando a gente quer tanto algo, a gente primeiro tem que mudar alguns parâmetros, né? Mudar algumas atitudes que ainda trazemos dentro de nós, que o orgulho quase sempre nos cega, não permite que a gente faça essa transformação. Tem alguma dúvida? Ficou bem esclarecido? Então tá bom. Então nosso horário já está ali. Já tá tocando aqui a sinetinha. Então acho que ficou bem claro os cuidados que nós temos que ter, perseverar, perdoar, amar. Violência não leva a caminho nenhum, agressividade também não. Então, vamos agora neste momento, meus amados. Eu acredito que cada um de vocês já colocou sua aguinha do lado do seu computador. Pôr em prática, né, Eliana? Pouquinho que seja vai fazer a diferença na nossa vida, né? A transformação, ela não é rápida, mas que a gente seja pelo menos um pouquinho disciplinado. Que a gente começa todo dia assim, quando vai deitar e quando acorda, dizer: eu já ensinei aqui na sala, né? Esse mantrinha. E ele realmente nos dá uma tranquilidade, nos dá assim uma paz, nos dá a confiança que precisamos no nosso dia a dia. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos e falassem mentalmente o que eu vou dizer. Sinto muito, me perdoa, te amo, obrigada. Isso mesmo, Eliana. Isso mesmo. É maravilhoso buscar essa leveza dentro de ti, a transformação de se perdoar a si próprio, a se amar, a se aceitar e agradecer ao universo, ao Pai, esta oportunidade que temos de nos melhorar, né? Então, neste momento, vamos entrar em vibração. Então, respirando fundo, mentalize todas as pessoas que vocês gostariam que neste momento recebesse o amor que temos para doar e o nosso pedido de perdão, mentalizando as suas casas, seu trabalho, mentalizando os hospitais, os presídios, as clínicas, os asilos, mentalizando os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco no nosso encontro. E assim, Mestre Jesus, agradecidos por este momento de reflexão e o nosso Evangelho no lar, vamos encaminhando para o encerramento de hoje e te pedimos, Mestre, auxilia-nos a auxiliarmos ao nosso próximo. Envolva-nos em tuas vibrações de amor, em tua luz, para que assim, Mestre, possamos envolver com os nossos sentimentos, os nossos semelhantes. Vamos vibrar por aquele irmão que muitas vezes nos magoa, nos calunia, que ele sinta
paz no seu coração. Vamos vibrar pela paz do nosso planeta Terra e a harmonia entre todos os povos. Vibremos por todos aqueles que sofrem, que encontram-se enfermos da alma ou do corpo físico, pelos encarcerados, pelos órfãos, pelas casas de repousos, asilos e manicômios. Por nossa casa espírita, que acolhe e reconforta todos que vêm em busca de um bálsamo para suas dores. Por todos os jovens, que possamos sempre a presença deles em nossas casas espíritas, envolvê-los sempre no amor. Por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelo nosso lar também e por todos os nossos queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal de nossas casas e deixando um rastro de sua luz que harmoniza, higieniza todos os ambientes, envolvendo a todos nós em seu doce e eterno amor, fazendo com que a união e o amor estejam sempre presentes em nossas vidas. Te agradecemos, Mestre Jesus, pela dedicação com que cuida, ampara e consola a todos nós, através de suas palavras tão cheias de verdade, profundidade e bondade. Que o nosso Evangelho de hoje seja refletido e aplicado em nossos dias, renovando nossa maneira de pensar, nossas atitudes, fazendo-nos mais compreensivos, misericordiosos, pacíficos e fazendo-nos enxergar um mundo com mais amor. E assim, agradecidos, encerramos o nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os irmãos que aqui permanecem na sala unidos pela doutrina espírita e por todos aqueles que em pensamento estão conosco, não só hoje, mas todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Respirem, meus amores, mais uma vez. Tomem as suas águas serenamente.